Olá, pessoal do agro. Para você que ainda não me conhece, sou o Diogo Julião Danelon, engenheiro agrônomo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Conceitos do Agro. No vídeo de hoje, pessoal, retomando o assunto de herbicidas de pré-emergência na cultura da cana, só que agora em se tratando de herbicidas que são aplicados na soqueira da cana crua, nós devemos nos atentar agora também quanto a uma outra característica físico-química, que é o KOW, esse coeficiente de partição octanol-água. K de constante, O de octanol, W water, que traduzindo do inglês para o português, significa água. O que quer dizer isso, pessoal? Esse KOW indica, né, a afinidade de uma determinada molécula herbicida para com substâncias lipídicas ou lipofílicas. Geralmente, herbicidas de solo pré-emergentes de alta solubilidade em água SW têm baixo KOW. E isso é interessante, é muito bom, é positivo, porque quanto menor o KOW, maior é a tendência de a molécula herbicida se ligar com a molécula de água. Ou seja, o herbicida vai ter mais facilidade de se dissolver com a água, seja da cauda de pulverização, no momento da mistura de tanque, ou no solo, ao entrar em contato com a água da chuva, ou da irrigação, ou mesmo da solução do solo. Mas nada impede também que herbicidas de maior KOW sejam aplicados em pré-emergência, porque tem adjuvantes apropriados, específicos, que misturados à cauda de pulverização, revestem essa molécula herbicida com sua camada hidrofílica, permitindo uma mistura homogênea com a molécula de água da cauda. Na planta, sim, é interessante que os herbicidas, no caso, os de pós-emergência inicial ou tardia, tenham, né, mais elevado KOW, altíssimo, porque vão conseguir ultrapassar com muito mais facilidade a cutícula foliar e mais internamente a camada de cutina nas folhas, né, das plantas daninhas. Uma vez que essas moléculas, né, têm alta afinidade por substâncias lipídicas, já que a cutina é formada por lipídios, além, é claro, também de ácidos graxos e ceras. Herbicidas de solo, pessoal, já é diferente, principalmente quando se tem a palha gerada aí pelo processo de colheita mecanizada de cana crua. Operação essa que produz uma grande fitomassa, algo em torno aí de 12, 18 até 22 toneladas por hectare, dependendo da variedade colhida. Agronomicamente, na visão conservacionista, a palha traz N benefícios inquestionáveis a favor da conservação de solo. Mas quando se trata de herbicidas de pré-emergência na socaria da cana, a palhada, né, a presença da palhada se torna um empecilho, porque as moléculas herbicidas terão de transpassar por essa barreira física até atingir o solo, onde está o nosso alvo biológico, que são as sementes das plantas daninhas. Ok? Se eu nessa época agora de transição, outono e inverno, onde na maioria das vezes já se tem a fase de restrição, de maior escassez hídrica,
baixo volume de chuvas e condições de umidade do solo em níveis alarmantes, eu posicionar herbicidas de alto, elevado KOW e não utilizar um adjuvante específico para permitir essa maior homogeneização à molécula de água da cauda, essa minha molécula vai ficar ali retida, permanecer na superfície da palha e muito provavelmente será perdida por fotodegradação, que é essa perca da molécula pela ação dos raios UV, ou seja, pela incidência dos raios solares, pela luminosidade, ou mesmo ainda ser perdida por termodegradação, onde essa inversão térmica decorrente das altas temperaturas provoca a volatilização da molécula devido aí, né, à elevada pressão de vapor, que é essa alta capacidade, né, de maior parte da molécula ser dissipada para a atmosfera na forma de gás. Então, o ideal é que esse PV seja menor que 1 até no máximo 10 milímetros de mercúrio ou Pascal, para justamente evitar essa maior perca por volatilidade. Uma outra característica físico-química também muito importante e que muitas vezes passa por despercebido aos olhos dos agrônomos e dos técnicos é quanto ao pKa, que é essa constante de ionização em meio ácido, ok? Para a gente entender melhor o que é esse pKa, nós precisamos primeiramente entender que todo herbicida ele pode ser um ácido, ele pode ser uma base ou ainda estar na forma de sal, e que esse herbicida ele pode ou não sofrer ionização, ou seja, pode ou não ser ionizável. Quando uma determinada molécula herbicida, quando um herbicida ele se ioniza, haverá, né, uma ligação iônica de íons, cátions e ânions, cátions, né, e ânions. O que, né, na maioria das vezes pode acontecer que essa molécula perca o seu potencial herbicida e perca, consequentemente, a sua eficácia no controle das plantas daninhas. Por exemplo, um herbicida ácido, ao entrar em contato com a cauda de pulverização ou solo base, terá um maior potencial de ionização. Nesse caso, possivelmente ocorrerá, né, a formação de ânions, cargas negativas, já que, né, no processo de formação molecular, o herbicida perde prótons. Da mesma forma, um herbicida que é base, ao entrar em contato com a cauda de pulverização ou solo ácido, também vai ter esse potencial ionizante. Só que agora, dessa vez, cátions, cargas positivas, serão formadas, porque nesse processo de formação molecular, o herbicida ganha prótons. Nesse primeiro exemplo, temos um esquema ilustrativo representativo publicado pelo IAC nesse último boletim técnico 229, lançado no final do ano passado, em 2021, correlacionando o pKa do herbicida com o pH da água. Uma determinada molécula herbicida foi colocada, né, um herbicida com pKa de 3,5, foi colocada na cauda de pulverização ou no solo, um pH ácido também, né, de 3,5. Nesse caso,
50% dessa molécula não sofrerá ionização, permanecendo, portanto, na sua forma molecular, garantindo, né, a sua eficácia no controle, porque essa molécula não vai perder o seu potencial herbicida, mesmo que os outros 50% restantes sejam passíveis de ionização. Nesse outro exemplo, um herbicida que é base foi colocado na cauda de pulverização com um pH, né, ácido de 3,5, ou no solo, né, um solo ácido com pH de 3,5. Nesse caso, haverá uma grande possibilidade dessa molécula sofrer ionização, né, perdendo então o seu potencial herbicida e, consequentemente, a eficácia no controle aí das plantas daninhas, tanto de pré-emergência, né, a sementeira, como em pós-emergência inicial ou tardia, plantas jovens ou adultos. Então, na prática, pessoal, quando eu tenho um herbicida com pKa ácido, né, um herbicida ácido, o pH da minha cauda e do meu solo também tem que ser ácido, e de preferência menor que o pKa do herbicida. Por outro lado, se eu tenho um herbicida que é base, o pH, né, da cauda de pulverização ou do solo tem que ser mais alcalino, ou seja, de preferência maior que o pKa do herbicida, para justamente garantir essa eficácia no controle. Por isso que é muito importante estarmos sempre atentos com relação à água que a gente está utilizando para a aplicação, né, dos herbicidas, para o controle aí das plantas daninhas. A água desse meu poço artesiano ou desse meu reservatório que eu estou utilizando, pegando para a cauda, está no pH correto, está no pH adequado ao pKa do herbicida, tá, pessoal? Então a gente tem que estar sempre atento, né, para evitar aí incompatibilidade na mistura de tanque, ok? Para evitar, né, falhas na aplicação. Essas informações de KOW, pKa, solubilidade em água, SW, OC, a gente encontra facilmente com o fabricante ou em sites específicos como o Agrofit, por exemplo. Conhecer essas e outras características físico-químicas é de grande importância, é de fundamental importância para evitar falhas nas aplicações e desperdícios, principalmente com relação a perdas financeiras, né, a prejuízos financeiros, por elevadas perdas, né, custos aí além do orçado no planejamento, por ter de fazer reaplicações. E quando a gente faz reaplicações, não estamos perdendo só dinheiro, estamos perdendo também qualidade de solo, estamos perdendo a pureza desse solo, em especial do lençol freático, pela contaminação decorrente do excesso de agroquímicos. Sem mais delongas, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, recomendo a você a se inscrever no nosso canal Conceitos do Agro. Dá uma forcinha aí para que a gente possa cada vez mais estar divulgando, disseminando nossos conhecimentos a muitas mais pessoas que trabalham no agro, no agro e tiram seu sustento dele. Ou seja, para todas aquelas pessoas que de uma forma direta ou indiretamente estejam ligados ao agro. E não deixe também de ativar o sininho clicando em todas, para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que nós iremos estar disponibilizando aqui no canal ao longo das semanas.
Então, se você gostou, não perca o próximo episódio. Até o próximo vídeo. O meu tchau, obrigado.